Mateus capítulo 22 é um texto que nós já lemos aqui hoje e que é o texto base para a mensagem dessa noite. Nós vamos ler apenas os versículos 37 e 38. É uma resposta de Jesus a um questionamento, a um teste, uma pergunta com o objetivo de saber qual era a dele. E está aí no versículo 37. Eu convido você que leia em pé comigo, só para você descansar. Vamos ler em pé. Diz assim: Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Que o nosso Deus e Pai nos dê discernimento pelo Espírito Santo na sua palavra. Amém? Podem sentar. Meus irmãos, esse é um questionamento que foi feito a Jesus por um mestre, um escriba, um doutor da lei, que pergunta para ele qual é o maior mandamento. E ele responde que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração. Coração aí, meus irmãos, tem o sentido, é entendido como emoções, como vontade, como propósito. Esse é o sentido de coração. Então ame ao Senhor teu Deus com toda a tua vontade. Ame ao Senhor teu Deus com todo o propósito da tua vida. Ame ao Senhor Deus com todas as suas emoções. Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração. Mas ele também fala de toda a alma. Ele está citando um texto de Deuteronômio. E aqui, quando Jesus fala de toda a alma, ame ao Senhor teu Deus com a tua alma, ele está falando da força vital. É mais do que vida no sentido da nossa vida temporal aqui. Não é a vida no sentido temporal, mas é a vida no sentido de profundidade. Ame ao Senhor teu Deus com as profundezas da tua vida. E ele fala: ame ao Senhor teu Deus com o teu pensamento, com o teu entendimento. Ame ao Senhor teu Deus com o teu intelecto, com a faculdade de pensar, com a tua razão. Não é algo impensado, não é algo meramente emocional, mas é algo pensado, decidido intelectualmente. Ame ao Senhor teu Deus de coração, alma e pensamento. Meus irmãos, resume esse texto, ou essa palavra, ou essa resposta de Jesus, que o maior mandamento é amar a Deus com todo o teu ser. Por isso a juventude fala que amar a Deus com todo o ser é colocá-lo no centro da sua vida, da sua existência, da sua alma, do seu coração, do seu pensamento, todo o ser, né? O que seria de nós se a gente não conhecesse esse amor? A gente muitas vezes, meus irmãos, na vida, na jornada da vida, como irmãos aqui mesmo na igreja, a gente às vezes tem algumas dificuldades, alguns imprevistos, às vezes algumas decepções. Mas com tudo isso eu posso dizer que a minha vida estaria muito pior se eu não conhecesse esse amor. Mesmo com as lutas, mesmo com as decepções que a gente tem em lugares ou ambientes que não deveria ter decepção, mas a gente tem. Mesmo assim, conhecer o amor de Deus é outra coisa, é outra história. Se eu não conhecer o amor, desculpa, acho que a pilha acabou aqui. Porque minha bateria está a 1000. Se eu não conhecesse esse amor, o que seria de mim? Qual seria, assim, a minha esperança? Qual seria a minha razão de viver?
Qual seria o sentido da minha existência? Então, conhecer esse amor, meus irmãos, e amar esse Deus é fundamental, é essencial para eu ser um ser, para eu ser alguém, para eu ser gente, para eu ser humano. O comportamento de Jesus, meus irmãos, justifica a pergunta do mestre da lei. O mestre da lei pergunta: qual é o maior mandamento? E aí ele dá essa resposta. Por que ele pergunta isso? Porque Jesus desafiava a interpretação comum dos mandamentos de Deus. A lei de Deus dizia que tinha que guardar o sábado. Aí Jesus fazia o quê? Curava no sábado. O pessoal não entendia nada. Não pode fazer nada no sábado, e ele cura, ele abençoa as pessoas no sábado. A lei dizia: guarda o sábado. Os discípulos dele colhiam milho, espigas de milho para comer no sábado. Colhiam espigas, não sei nem se era de milho, mas colhia comida lá no sábado. Então ele pergunta: qual é o valor que você dá para a lei de Deus? Ou qual é o maior mandamento? Aí ele responde isso: porque eles tinham, como razão ou fonte de vida cumprir a lei de Deus. Se você olhar lá em Levítico, no capítulo 18, lá no livro da lei, no Velho Testamento, vai dizer assim: os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, viverás por eles. Ou seja, observar a lei de Deus na mente do judeu religioso era viver, ganhar vida. Ganhava-se vida quando se cumpria a lei. Só que tinha um problema nisso: eles não conseguiam cumprir a lei toda. Cumprir ali tintim por tintim da lei, para eles era impossível. Aí eles ficavam na dúvida: como é que a gente vai viver se a gente desafia a lei? Se de vez em quando a gente quebra a lei, aí a gente tem que ficar fazendo sacrifício para poder ser perdoado, para poder ser purificado. A antiga questão era como cumprir a lei 100%. E aí Jesus dá uma maneira, uma forma, uma fórmula, uma resposta para se cumprir a lei. Aqueles mandamentos que para o judeu, para o religioso não dava para cumprir, Jesus diz: tem como cumprir sim. E a forma de cumprir o mandamento chama-se amor. Essa é a forma para se cumprir o mandamento. Aí, meus irmãos, isso começa a mudar, porque o ser humano que por ele mesmo não conseguia cumprir, Jesus diz para eles: o amor faz cumprir a lei, o amor faz cumprir o mandamento, o amor dá a resposta que vocês precisam. E isso não vem de vocês, mas o ponto de partida sou eu, o Messias, sou eu, o Senhor, sou eu, Jesus. Ele dá a resposta, Ele dá a solução para aquela dúvida cruel de que a gente não consegue cumprir todos os mandamentos. A resposta está no amor. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é o fundamento de toda a lei e dos profetas. Em 1 João 4,10 diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho. Aí está o amor. E ele diz, o tema é a divisa da juventude: nós o amamos. E qual é a divisa da juventude? Nós o amamos? Muito bem. Partiu dele o cumprir os mandamentos de Deus via amor, vem dele, porque ele nos amou. Aí em 1 João 4, 7 e 8 vai dizer o quê? 1 João 4, 7 e 8, as professoras aí da EBF sabem. Amados, por quê? E, se não amas, amados, gente, pera aí, Juninho, vai pro violão.
Gente, esse versículo, ele é maravilhoso. Nós vamos amar uns aos outros porque o amor vem, e aquele que ama é nascido e conhece a Deus. A gente só conhece a Deus, meus irmãos, pelo amor. O amor é o caminho, o amor é a resposta, o amor é a forma como a gente cumpre a vontade de Deus. Amados, vamos amar uns aos outros. Você lembra dessa? Espera aí, só um instantinho que eu vou pegar o tom aqui. Vamos lá. Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos bater palma bonita. Vamos cantar em pé, vamos cantar em pé. Muito bem. Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. 1 João. De novo. Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não amas não conheces a Deus, pois Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. 1 João 4, 7 e 8. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, quase que eu fiz uma dancinha. Muito bonito, né? Pois é. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Ele é a fonte de tudo, desse amor. O nosso amor é uma resposta a Ele, algo que Ele começou em nós, algo que Ele fez brotar em nós. Por isso, aquele que não conseguia cumprir o mandamento por si só, aquele que quebrava a lei de Deus continuamente, aquele que vivia em inimizade com Deus, quando conhece o amor de Deus, quando se depara com a mensagem de amor do Senhor Jesus, essa pessoa tem assim a solução para ela se reaproximar de Deus. Ela tem a resposta. Ela consegue experimentar algo inexplicável na mentalidade humana material, porque é algo que transcende, que ultrapassa, é algo que transforma. Então, por quê? E aqui diz, né, eu escolhi amar a Deus em primeiro lugar. Por que vale a pena isso? Escolher amar a Deus em primeiro lugar. Meus irmãos, tudo o que a gente faz, o que a gente vive, só ganha significado pelo amor. O amor que Deus nos dá. Tudo só tem significado na nossa vida pelo amor que Deus nos dá. Vou começar de algo prático, simples da vida. O teu trabalho. O teu trabalho só tem significado se tiver amor ali, porque se não tiver, aquilo vira o quê? Vira um horror. São horas de sofrimento, são horas de pena. Parece que está cumprindo uma pena, uma condenação, se você não tem amor ali. Você conta os minutos para ir embora, não é assim? O relacionamento, qualquer que seja o relacionamento, se não tem amor, é algo sem significado. Porque você passa aquele relacionamento contando as horas para se livrar dele, ou vivendo aquilo como um sofrimento. Relacionamento sem amor é sem significado, sem sentido. Meus irmãos, tudo o que envolve a nossa vida ganha significado com amor. Está aqui.
Meus irmãos, eu estou aqui com vocês, estou aqui diante da igreja, estou com os irmãos aqui nesse convívio. Se não tiver amor nisso, perde o significado. Se eu não amar fazer isso, para mim se perde, porque eu posso usar vários motivos, mas nenhum deles dará sentido a eu estar aqui junto com vocês. Estarmos aqui cantando, louvando a Deus, fazendo o teatro, cantando no ministério de louvor, tocando instrumento, pregando, sentado no banco, participando, cantando daí, se não tiver amor nisso, perde o significado, perde o sentido. É o amor que dá significado a tudo na nossa vida, tudo que nos envolve. Você já viu alguém estudando, amando estudar? Não ri não. Estudando, amando estudar. Por exemplo, você está estudando uma área que você detesta. Como isso é? Horrível. Mas você está estudando algo que você gosta. Meus irmãos, quando eu fazia curso de teologia, eu ficava amarradão estudando teologia. Eu sempre gostei. Aí eu li o livro e li as coisas. Aquilo me dava assim muita alegria ao estudar teologia. Quando eu estudava direito, eu também algumas matérias. Tinha matéria que eu odiava, mas a maioria eu gostava. Direito constitucional para mim é um troço fantástico. Eu gostava, então tinha sentido para mim. Agora, me dá um livro, por exemplo, de economia. Já era. Não tem significado, porque não tem amor naquilo. Talvez para outra pessoa tenha significado. Então, qualquer coisa que te envolve só tem significado se tiver amor. Tem significado uma mãe cuidar de uma criança sem amor? Não tem. Agora, pega uma pessoa que não é mãe, que não é parente, e muitas vezes é contratada para cuidar de uma criança sem amor. Aí você vê muita tragédia, muito maltrato acontecendo. Aí você olha, como é que pode alguém pegar uma criança e maltratar? É porque não tem? Amor é o amor que dá significado, sendo seu filho ou não. Meus irmãos, a gente só vive certas coisas que aparentemente você fala assim, por que ele aguenta tanto aquilo? Ou por que ela aguenta tanto aquela situação, aquele filho, ou aquele marido, ou aquela mulher? Por que aguenta tanto? Porque para ela tem um significado, para ele tem um significado, é o amor. É Ele que dá significado. Então, amar a Deus em primeiro lugar é ganhar significado para a minha vida, para a minha existência, é ganhar sentido. Porque Ele é a fonte de todo amor. Ele é amor, como o próprio apóstolo vai dizer em 1 João, Deus é amor, nós cantamos aqui. Ele é amor. Nós não somos, meus irmãos, muitos dizem aí que nós somos carbono, não é isso? Nitrogênio, oxigênio, nós somos moléculas, nós somos átomos, nós somos a combinação de produtos químicos e que dá dessa combinação, de toda essa combinação de produtos químicos, de substâncias químicas, de átomos e moléculas e células, aí sai essa coisa maravilhosa aqui. Eu não sou uma mera combinação de elementos biológicos. Eu sou imagem e semelhança de Deus, como você é. Nós somos criaturas dele. Nós somos filhos do Criador. Nós somos sua imagem e semelhança, porque ele nos amou primeiro e nos deu significado. Amar a Deus, meus irmãos, dá significado a todos os relacionamentos que nos envolvem. Amar a Deus dá significado na nossa busca por sua presença. Amar a Deus dá significado para a gente estar junto no mesmo clamor. Amar a Deus dá significado para a gente caminhar junto na mesma jornada. Amar a Deus dá significado para a intercessão que fazemos, para a oração que fazemos uns pelos outros. Amar a Deus dá significado para a minha ajuda a quem precisa. Amar a Deus dá significado a ser ajudado por quem pode me ajudar. Amar a Deus dá significado a você e a mim. Amar a Deus dá significado. Meus irmãos, a outra coisa que me explica por que eu devo amar a Deus em primeiro lugar, por que eu escolhi amar a Deus em primeiro lugar, é que o amor dá liberdade. Amor dá liberdade. Como é que pode amor dar liberdade? Espera aí.
Quer dizer que você ama a sua namorada e você dá liberdade por causa disso? Você ama seu namorado, então agora ele está livre? Amar dá liberdade. Tem gente que acha que amar é acorrentar. Tem gente que acha que amar é cercar e vigiar 100% do tempo. Tem gente que acha que amar é ser pegajoso. Meus irmãos, isso não é amor. Isso às vezes pode ser ciúme exagerado, às vezes pode ser uma conduta dominadora, mas amor não é. Porque amor liberta. O amor confia, o amor cuida, mas o amor não oprime, o amor não persegue. Tem um pouquinho de ciúme ou algum ciúme, isso faz parte, né? Até porque faz parte da nossa, é até gostoso, saudável. Mas esse negócio de cercar, aprisionar, amarrar, acorrentar, isso não é amor, isso é outra coisa. Porque o amor dá liberdade, é a liberdade de amar. Meus irmãos, uma pessoa é livre quando ela é movida pelo amor. Uma pessoa é livre quando ela vive em amor. Se você está obedecendo a regras, a dogmas impostos por uma vida religiosa que te acorrenta e te aprisiona, não é o amor que te conduz. São outras coisas. Vocês querem ver como a superstição aprisiona? Como a superstição acorrenta? Tem gente aqui que não deixa o chinelo virado. O chinelo está virado, você olha para ele. O chinelo está virado. Você olha para ele, não sou supersticioso, o chinelo está virado. Não, eu vou ali ver o negócio. Desvira o chinelo. Senão a mãe morre, é isso? A mãe morre? Na minha época a mãe morria, né? Tem gente que a mãe já morreu e o cara não deixa o chinelo virado. É ou não é? Superstição acorrenta a gente, aprisiona a gente, né? Se você está preso a uma religião, não é o amor que te conduz a Deus. São correntes que você acha que te conduzem a Deus, mas você não está livre ainda, você precisa se libertar. 2 Coríntios 3,17 diz que o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí a liberdade. Nós, quando buscamos a Deus com amor, nós não buscamos a Deus movidos por culpa. Se eu não for na igreja, eu não vou ser abençoado. Não. Nós não buscamos a Deus por medo. Se eu não for na igreja, a mão de Deus vai pesar sobre mim. Não. Nós buscamos a Deus por amor. Porque amamos, escolhemos amá-lo em primeiro lugar, acima de tudo. A liberdade, meus irmãos, nos livra de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das prisões que nós mesmos criamos, porque nós queremos tudo para satisfazer a nossa vontade, o nosso capricho, o nosso querer. E aí eu me torno um preso pelo egoísmo, me torno um acorrentado, um solitário, porque toda vez que eu deixo o orgulho tomar conta, eu me torno um solitário, porque o orgulho, ele me separa das pessoas. Você sabia que o teu orgulho te deixa distante de todo mundo, mesmo que você esteja aí abraçadinho? Sabe por que o orgulho deixa distante? Porque o orgulho é competitivo, o orgulho te coloca como sendo o centro de tudo. E o teu egoísmo, o teu orgulho faz você pensar que você tem que ser agradado o tempo todo, quando o amor nos move a agradar o tempo todo, a desejar o bem do outro o tempo todo. Eu sou livre para amar, porque onde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade para eu
demonstrar amor, para eu praticar o amor, é a liberdade para amar. O amor cumpre a lei, meus irmãos. Romanos 13:10 diz que o cumprimento da lei é o amor. Jesus vai dizer nesse texto de Mateus 22 que toda a lei e os profetas dependem do amor. Existiam mais de 600 mandamentos que os judeus decoravam, que os israelitas memorizavam, que os mestres da lei ensinavam, dividiam por categorias. Aí Jesus falou assim: está vendo esse conjunto de essas centenas de mandamentos? Tudo isso, está vendo as profecias lá do Velho Testamento, aqueles profetas todos? Tudo isso está resumido aqui: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, escolher amar a Deus em primeiro lugar é escolher o caminho da liberdade. E aí eu busco a Deus com liberdade, não com correntes. Eu busco a Deus com liberdade e não com prisões. Se a tua fé te acorrenta, se a tua fé te faz buscar a Deus por qualquer outro motivo que não o simples desejo de demonstrar a Ele o seu amor, você está no caminho errado, irmão. Você precisa mudar sua mente, você precisa mudar a sua forma de pensar, porque seguir a Deus é amor o tempo todo. É o amor que me mobiliza a vir aqui cantar, é o amor que me mobiliza a trabalhar com as crianças, é o amor que me mobiliza a estar aqui falando para vocês, é o amor que deve mobilizar cada um de nós a ensinar na classe ou a aprender na classe. É o amor que me mobiliza a dar oferta, é o amor, porque se não for isso, cara, tu está no caminho errado. Você está aprisionado por um monte de coisa que não é o amor, porque o que não é o amor é a prisão. Se você está movido por ganância seguindo a Deus, porque você vai ser muito abençoado, não é o amor que te move. Se você está movido por medo, porque você tem medo de ir para o inferno, meus irmãos, medo não pode ser o motivo para eu seguir a Deus, porque em 1 João vai dizer que o amor lança fora o medo. Quando eu encontro Jesus, eu não tenho mais medo de inferno, porque o inferno é estar sem Ele. Então, se Ele está comigo, eu não tenho que ter medo de inferno. Mas quantos aí já ficaram presos ao medo, acorrentados ao medo de ir para o inferno, porque tropeçou, porque fez algo que não devia, porque caiu em pecado, medo de ir para o inferno? Quando o amor de Cristo está ali com Ele de braços abertos, dizendo, esperando só você dizer: Senhor, me perdoa e me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar, me ajuda a consertar e perdoa isso que eu fiz de errado aqui. Está sem Jesus já é um inferno. Então, se você tem Jesus, não precisa ter medo dele, Ele já te livrou de lá. Tem gente que tem pesadelo com o inferno. Tem gente que tem pesadelo que está esquentando, começa a esquentar e acorda quente. Quando você não precisa ter medo, onde está o Espírito de Deus, aí é liberdade. Você é livre. Por isso, quando a gente canta aqui, né, aquele cântico da ceia, né, que a gente usa muito na ceia, né? Somente pelo sangue eu sou livre, eu sou livre. Meus irmãos, aquilo ali o sujeito que compôs aquela canção ali, ele foi muito abençoado e abençoou muita gente, porque a gente é livre pelo sangue de Cristo, porque foi a maior demonstração de amor que esse planeta já viu, que o universo já viu, que o mundo espiritual, físico já viu. Meus irmãos, o amor da liberdade, porque os mandamentos de Deus não são pesados. 1 João 5,3 vai dizer: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Está na Bíblia. Por que na Bíblia de todo mundo não está o que está na minha? Os mandamentos de Deus não são pesados. Na tua Bíblia tem isso aí? 1 João 5,3 tem sim, olha lá. Por que as pessoas
carregam pesos, fardos pesados, em nome de Deus, quando na verdade os mandamentos dele são leves. Por que a religião ou a religiosidade leva as pessoas a carregarem fardos pesados? O Senhor Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Meus irmãos, os mandamentos de Deus não são pesados. Para de carregar peso na sua fé, na sua crendice, seja lá no que for, porque os mandamentos de Deus são de uma leveza para a alma, porque eles são movidos pelo amor. Movidos pelo amor. O amor de Deus, meus irmãos, me faz render a Ele devoção espontânea, alegre. Eu não vou abrir a Bíblia para ler porque eu estou com uma consciência pesada, porque eu não li a Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia para ler porque eu quero ouvir a voz de Deus, Deus me falando por sua palavra. Eu vou orar ao Senhor porque eu quero bater um papo com Ele. Já faz um tempo que eu não converso com Deus, então deu uma saudade tremenda de bater um papo com Deus, por isso que eu vou orar. Porque o amor de Deus, o amor a Deus me faz render devoção. E o amor ao próximo me faz ter atitudes concretas. Atitudes concretas. Não teóricas, mas concretas. O amor vai além do conhecimento teórico. O amor requer atitude. Então, por isso que vale a pena amar a Deus em primeiro lugar, porque o amor deu significado e dá significado para nós, para a nossa vida, e o amor dá liberdade para a gente. Por isso que eu me sinto à vontade com a igreja, eu me sinto à vontade em culto, eu me sinto em liberdade para adorar a Deus e para convidar você a cantar comigo. Eu me sinto em liberdade para abraçar você e a compartilhar o amor que Ele me deu. Eu me sinto com liberdade para cumprimentá-lo. Eu me sinto liberdade para orar por você e para ser alvo da sua oração. Eu me sinto à vontade quando o ambiente é um ambiente do amor de Deus. E tem que ser assim na nossa fé, tem que ser assim na igreja, tem que ser assim uns com os outros, tem que ser assim na tua casa. Onde é o amor, a liberdade. Onde é o amor, a significado. O dar as mãos ganha um novo significado, o abraço ganha um novo significado, o beijo ganha um novo significado, porque o amor deu o significado. Que o amor de Deus encha a sua vida e encha a nossa vida. Que o amor de Deus seja, assim, a razão do nosso relacionamento. Que o amor de Deus esteja sempre conosco. Que Deus te abençoe.